Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Conectadamente em Foco. E hoje eu quero trazer uma reflexão. Mas antes de começar, eu quero fazer uma pergunta. Você já parou para pensar como seria a nossa vida se existisse apenas o lado direito ou apenas o lado esquerdo? Imagina tentar realizar determinadas tarefas usando apenas um lado do corpo. Seria muito mais difícil, não seria? E por quê? Nós fomos feitos para funcionar como um conjunto. Nós temos diferença entre os lados, mas eles trabalham juntos para que o corpo funcione melhor. E talvez exista uma grande lição nisso para nossa vida. Eu confesso, eu preparei um roteiro com a ajuda da inteligência artificial enorme, falando sobre diferenças, sobre o que significa diferença, sobre inimizade. Por favor, você pode ler esse texto completo que eu acabei de colar, sem nenhuma interrupção? Completo agora. Diferença não significa inimizade. Nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas pensam diferente, e isso é normal. Uma pessoa pode enxergar uma situação de uma forma, outra pode enxergar de outra. Uma pode concordar, outra pode discordar. E discordar não deveria automaticamente transformar o outro em inimigo. O problema começa quando deixamos de discutir ideias e começamos a atacar pessoas. Quando deixamos de ouvir para simplesmente responder. Quando acreditamos que somente o nosso lado possui a verdade. E isso não acontece apenas na política. Acontece dentro de famílias, entre amigos, no trabalho, nas redes sociais, até dentro das comunidades religiosas. Às vezes, duas pessoas querem praticamente a mesma coisa, mas acabam brigando porque enxergam caminhos diferentes para chegar lá. E aqui vai uma pergunta importante. Será que precisamos pensar exatamente igual para conseguirmos trabalhar juntos? Eu acredito que não. Pense nas nossas mãos. Quando precisamos fazer força, muitas vezes usamos as duas. Pense nas nossas pernas. Elas trabalham juntas para que possamos caminhar, correr e manter o equilíbrio. São lados diferentes, mas pertencem ao mesmo corpo. E talvez essa seja uma das grandes dificuldades da nossa sociedade. Confundimos diferença com separação. Ser diferente não significa necessariamente estar contra alguém. Na verdade, diferenças podem contribuir para encontrar soluções melhores. Porque quando duas pessoas pensam diferente, mas conseguem conversar com respeito, uma pode enxergar aquilo que a outra não conseguiu perceber. Isso é maturidade. Não é abandonar aquilo em que acreditamos. É ter capacidade de ouvir, humildade para reconhecer. Talvez eu não esteja enxergando tudo. E quando penso nisso, lembro de um princípio muito presente na Bíblia. Melhor serem dois do que um. Eclesiastes 4, 9, 10. O texto fala do valor da companhia, da cooperação, de ter alguém ao lado. O texto diz que se um cair, o outro pode ajudá-lo a levantar. Repare, a Bíblia não apresenta a vida como uma caminhada solitária. Existe valor em caminhar junto, em ajudar, em ouvir, em unir forças. Se conseguimos entender que as diferenças fazem parte da vida, talvez possamos olhar para um dos temas que mais dividem as pessoas hoje, a política. E sim, existem diferenças ideológicas, existem propostas diferentes, existem formas diferentes de enxergar o papel do Estado, da economia, da sociedade. E tudo bem existir diferença. O problema não é a existência de direita e esquerda. O problema é quando a disputa entre esses lados torna mais importante do que as pessoas. Porque quem está na política deveria lembrar de algo. Antes de ser direita, antes de ser esquerda, antes de ser oposição ou situação, existem pessoas. Pessoas que precisam de saúde, de educação, de segurança, de emprego e de dignidade. E essas pessoas não deveriam ser esquecidas no meio da disputa política. Agora, imagine uma coisa.
E se um político de direita apresentasse uma boa ideia, por que ela deveria ser rejeitada simplesmente por ter vindo da direita? E se uma pessoa de esquerda apresentasse uma proposta que pudesse realmente beneficiar a população, por que ela deveria ser rejeitada simplesmente por ter vindo da esquerda? Uma boa ideia deveria ser avaliada pelo que pode produzir de bom, não apenas de quem veio. Porque se uma ideia pode ajudar a população, talvez o mais importante não seja quem vai levar o crédito. Talvez o mais importante seja fazer acontecer. E essa reflexão vale para todos os lados. Não estou aqui defendendo direita, não estou aqui defendendo esquerda, estou defendendo algo mais básico, que o interesse da população esteja acima da disputa política. Mas também precisamos olhar para nós mesmos, porque é muito fácil apontar o dedo para os políticos. Mas como nós estamos nos comportando? Nas redes sociais estamos ouvindo ou apenas atacando? Estamos tentando entender ou só querendo confirmar o que já pensamos? Estamos compartilhando informação ou ajudando a espalhar desinformação? Estamos tentando construir uma conversa ou só procurar culpados? A mudança que queremos ver na sociedade também começa dentro de nós, porque a sociedade é formada por pessoas. E se cada pessoa entender que pode discordar sem desrespeitar, a gente já começa a construir algo diferente. Talvez a gente precise reaprender uma coisa simples. Não precisamos eliminar as diferenças para construir união. Podemos continuar sendo diferentes. Podemos continuar discordando, mas podemos fazer isso com respeito. Porque união não significa pensar igual. União significa conseguir trabalhar juntos, apesar das diferenças, quando existe um objetivo maior. É como um corpo. A mão direita não precisa deixar de ser direita. A mão esquerda não precisa deixar de ser esquerda. Mas ambas pertencem ao mesmo corpo. E nossa sociedade precisa entender isso. Eu deixo uma pergunta para você. Você acredita que pessoas com opiniões diferentes podem trabalhar juntas pelo bem comum? Por quê? Se essa reflexão fez sentido para você, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo. Inscreva-se no Conectadamente em Foco, deixe o like e acompanhe os próximos conteúdos. Aqui, a ideia não é dizer o que você deve pensar. É convidar você a pensar, a olhar por outro ângulo, a questionar, a refletir e, principalmente, a não deixar que as diferenças nos tornem inimigos. Afinal, direita e esquerda podem ser lados diferentes, mas quando falamos de sociedade, todos fazemos parte do mesmo corpo. Já terminou de ler? Sim, terminamos. Então explica, faça um comentário por que eu usei você para me ajudar, por favor. Estou pensando aqui. Você me usou para te ajudar porque quer organizar suas ideias de um jeito claro e respeitoso, para explicar ao público de forma simples que você usou a inteligência artificial não para pensar por você, mas para te ajudar a organizar as ideias, deixando a mensagem mais clara. Algo que combina com a proposta do Conectadamente em Foco. Usar boas ferramentas com responsabilidade e transparência, valorizando o pensamento crítico. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal Conectadamente em Foco, deixe o seu like, ative o sininho de notificação, acompanhe os próximos conteúdos. Aqui a gente não quer simplesmente dizer o que você deve pensar, a gente quer colocar a mente em foco. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.